Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de EBD. Nós estamos retomando os nossos estudos na revista Práticas Bíblicas que nós escolhemos para esse ano de 2020 e hoje nós estaremos meditando no estudo de número 9. O estudo 9, o irmão vai poder encontrar, a irmã também, na página 50 dessa revista. O título desse estudo é A Igreja e o Ministério do Acolhimento. Os textos bíblicos de referência são o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do verso 10 ao verso 17, e também o Evangelho de Mateus, também no capítulo 9, versículos 35 e 36. Gostaria de convidar os irmãos a uma breve oração para que nós possamos dar início ao nosso estudo. Oremos. Pai querido, Deus eterno, nós agradecemos por esse dia e pela oportunidade que nós temos de separar esse tempo para meditar na Tua Palavra, nos alimentarmos dela e por ela irmos crescendo. Pedimos que o Senhor nos ilumine em nosso entendimento e que o Senhor nos permita absorver melhor tudo aquilo que for preciso para que nós possamos ser cada vez mais instrumentos fiéis na propagação da Tua Palavra na terra. Pelo nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos hoje e sempre. Amém. Bem, irmãos, vamos falar um pouco sobre acolhimento. O dicionário Aurélio, ele define acolhimento como ação ou efeito de acolher. Acolhida, modo de receber ou maneira de ser recebido. Consideração, boa acolhida, hospitalidade. Acolhimento também é definido no dicionário como lugar em que há segurança, abrigo. Acolhimento, irmãos, nós vamos ver na introdução a esse estudo que acolhimento ou acolhida é a maneira de receber, recepcionar carinhosamente, demonstrar consideração, oferecer abrigo, hospitalidade, olhar com compaixão. Então, quando nós falamos de acolhimento, a palavra compaixão, a virtude da compaixão, ela está sempre caminhando junto. É preciso ter compaixão para promover o acolhimento. O acolhimento verdadeiro, ele nasce do sentimento de compaixão. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 11, afirma que Jesus acolheu a multidão e ensinava. Nesta ordem, o fato de Jesus acolher com compaixão e depois ensinar deve nos levar à reflexão, pois muitas vezes tendemos a fazer justamente o contrário. Queremos ensinar primeiro e só se o resultado do ensino for positivo, damos acolhimento. Compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra, acompanhado do desejo de minorá-la. É a participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Foi isto que Jesus fez. Isto é o que Ele quer que nós, sua igreja, façamos. Vamos entender um pouco isso. Aqui, quando nós falamos de o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 11, isso está inserido no texto bíblico, que é Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17. Então, o versículo 11 está inserido nesse trecho. Lucas, capítulo 9, versículos 10 ao 17, vai falar da primeira multiplicação dos pães, quando Jesus estava pregando e o povo estava acompanhando a pregação de Jesus e ele decidiu alimentar aquele povo porque o povo já estava faminto, as horas já haviam decorrido e, em função até dele mesmo ter pregado no Sermão da Montanha, muito antes disso, que não era para ninguém ficar preocupado com o que haveria de comer ou beber, em função disso,
Jesus, para ser fiel com essa palavra, e também pela compaixão dele pelo povo que estava ali, prestando atenção à pregação dele, um povo sedento, necessitado de orientação, um povo desgarrado que buscava na religião e não encontrava nos métodos religiosos a devida orientação para caminhar, como caminhar. E a religião não fornecia essa orientação, o povo estava ali sedento, necessitando dessa orientação, e Jesus estava passando isso para eles através da pregação do Evangelho. Então ele também decidiu, vendo que o povo estava faminto, multiplicar os pães e assim alimentar toda aquela gente. Isso foi um ato de acolhimento, isso foi um ato de compaixão da parte de Jesus. Então, o acolhimento, irmãos, é exatamente tudo isso. É quando nós decidimos entrar na necessidade do outro, sentir, vivenciar a necessidade do outro. Isso é o acolhimento. É necessário ter compaixão, como eu já disse, mas também é necessário praticar a empatia, se colocar no lugar do outro. Ok? Bom, passando adiante, sim, uma parte importante da introdução que nós vimos aqui. O fato de Jesus acolher com compaixão e depois ensinar deve nos levar à reflexão. O exemplo de Jesus acolhendo com compaixão e depois aplicando o ensino. Aqui o texto nos diz: muitas vezes tendemos a fazer justamente o contrário. Queremos ensinar primeiro, e somente se o ensino der certo, se o ensino der resultado, se o resultado do ensino for positivo, aí damos acolhimento. Isso é uma falha que muitos de nós cometemos em diversas igrejas. Bem, passando adiante, nós temos o tópico 1, acolhendo os que sofrem. Gostaria que os irmãos soubessem que, como se trata de um estudo mais resumido, para que os irmãos não fiquem cansados de assistir, nós podemos, em alguns momentos, fazer alguns avanços para tornar a leitura mais dinâmica. Tópico 1, acolhendo os que sofrem. Jesus experimentou compaixão pelo sofrimento humano. Isso está em Mateus, capítulo 14, verso 14. Ele convidou para a sua igreja incipiente os cansados e oprimidos e lhes prometeu alívio. Mateus, capítulo 11, verso 28. Mateus, capítulo 11, verso 28, é exatamente onde está escrito aquilo que todos nós já conhecemos muito bem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Mateus capítulo 14, verso 14, é a mesma coisa que nós encontramos em Lucas capítulo 9, verso 11. É a mesma passagem, a primeira multiplicação dos pães. Vivemos num mundo de contradições. Pessoas às vezes são simpáticas ao sofrimento de quem está distante do outro lado do mundo e passam sem preocupação por alguém que está caído bem próximo de si. Jesus não apenas foi simpático ao sofrimento dos seres humanos, ele acolheu, socorreu, curou e mudou a realidade de suas vidas. Ter compaixão é se apiedar, até o ponto de fazer com que a dor do outro seja também minha e em seguida buscar por todos os meios aliviá-la. O que nos chama a atenção nessa leitura é exatamente essa parte do parágrafo. Pessoas às vezes são simpáticas ao sofrimento de quem está distante, do outro lado do mundo, e passam sem preocupação por alguém que está caído bem próximo de si. Isso com frequência é visto por algumas pessoas que têm paixão pela obra missionária. Precisamos pregar para as almas perdidas que estão lá na África, que estão lá na Ásia. Sim, há almas perdidas em toda a parte do mundo, mas também há almas perdidas bem próximo de nós. Então, nós precisamos ter essa atenção com aqueles que estão próximos de nós.
Algumas vezes as pessoas são levadas até, não sei por qual motivo, não sei a motivação dessas pessoas, a negar a existência de pessoas sedentas, de pessoas necessitadas. Mas elas existem, elas estão próximas de nós, elas estão na nossa cidade, elas estão no nosso quarteirão, elas estão no nosso bairro. Nós só precisamos ter o olhar atento e o coração disposto e nós vamos enxergar essas pessoas. Elas precisam ser enxergadas. Jesus experimentou compaixão pelas tristezas e perdas humanas. Lucas capítulo 7, verso 13. Lucas capítulo 7, verso 13 é onde nós vamos ver Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. É preciso entender que naquele tempo as viúvas sofriam muito, especialmente quando, além de perder o marido, perdiam também o único filho que poderia sustentá-las. As mulheres naquele tempo elas não eram autônomas para tocar os negócios da família, para trabalhar, para levar adiante a busca pelo seu sustento. Elas eram sustentadas pelo marido. Quando o marido vinha a falecer, era o filho primogênito, ou o único filho, que provia todo o sustento, que ia em busca do trabalho para trazer o sustento para dentro de casa. A viúva de Naim, ela, além de ser viúva, ela havia acabado de perder seu único filho. Quando uma mulher perdia o marido e seu único filho, ficava sozinha no mundo, ela estava fadada a morrer de fome, a viver na mendicância e algumas vezes até se entregar à prostituição para ter como sobreviver. E Jesus teve compaixão daquela mulher, da viúva de Naim, e ressuscitou o filho dela, para que ela tivesse alegria e esperança de dias mais seguros. Diz aqui a leitura: a situação da viúva de Naim era desesperadora. Viúva e sepultando seu único filho. Tragédia humana, falta de perspectiva quanto ao futuro, tristeza, impotência. Porém, Jesus se compadeceu, acolheu e deu àquela mulher a oportunidade de uma velhice digna e cheia de felicidade. É como eu tinha acabado de explicar. Por tudo isso, porque sem o filho e sem o marido, ela fatalmente sofreria por pobreza, por inanição e talvez até tivesse que se entregar à prostituição. Tópico 2, acolhendo os famintos. Jesus experimentou compaixão pela fome dos seres humanos. Mateus capítulo 15, verso 32. Mateus capítulo 15, verso 32 fala da segunda multiplicação dos pães. Também uma multidão seguia Jesus quando ele percebeu a necessidade daquelas pessoas de se alimentarem. Nesse caso específico, a multidão seguia Jesus há 3 dias. Jesus então se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas e mais uma vez multiplicou pães para alimentar aquela multidão. Alguém já disse que a fome é a pior doença. Pessoas famintas não conseguem aprender, não conseguem trabalhar, tornam-se irascíveis e desconfiadas, acabam obcecadas pela carência do alimento e deixam de ser dignas de confiança. Jesus sabia de tudo isso, então teve compaixão. Alguém sugeriu que ele despedisse a multidão faminta, mas Jesus utilizou-se dos poucos recursos disponíveis e a alimentou a multidão. Precisamos entender que a fome transforma realmente as pessoas. Algumas vezes em outros estudos eu trouxe essa reflexão dizendo que você não é você mesmo quando você está com fome. Pessoas com fome roubam, pessoas com fome matam, pessoas com fome invadem propriedades, fazem coisas que no normal delas elas não fariam. Elas entram em desespero, entram em pânico e deixam de ser elas mesmas. Jesus entendeu a necessidade daquela multidão
E teve compaixão porque também aquelas pessoas o acompanhavam há 3 dias, estavam famintas. Jesus experimentou compaixão pela solidão humana. Marcos capítulo 1, verso 41. Marcos capítulo 1, verso 41 é a passagem que narra Jesus sendo abordado por um leproso que se aproximou dele e disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E Jesus olhou para ele, teve compaixão dele e disse: Eu quero, seja limpo. E naquele mesmo instante, o leproso ficou limpo. Talvez o leproso personifique melhor do que qualquer outro a ideia da solidão humana. Marginalizado, abandonado, declarado imundo pelo sacerdote da sua religião, obrigado a avisar da sua condição em altos brados sempre que alguém se aproximasse, impossibilitado de participar das coisas sagradas, lançado fora do arraial, o leproso vivia uma espécie de morte em vida, na qual a solidão era pior do que a enfermidade física. Mas Jesus teve compaixão e acolheu. A lepra hoje, a hanseníase, já não é mais uma doença fora do alcance da medicina. Existe tratamento para hanseníase, mas naquele tempo não havia. O leproso estava fadado a ser leproso até morrer. E sendo leproso era considerado imundo. E sendo considerado imundo, ele estava excluído da sociedade. Toda vez que ele se aproximava de pessoas sadias, ou que pessoas sadias estavam se aproximando dele, ele tinha que gritar: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem manter a distância dele e não contrair a mesma doença. Era uma situação de solidão, de exclusão, de vergonha. Então Jesus sentiu compaixão daquele homem e o curou. E nós sabemos também que ele não foi o único leproso que Jesus curou. Jesus curou outros 10 leprosos em uma outra passagem, sendo que somente um voltou para agradecê-lo. Então, nós hoje lidamos com outro tipo de lepra. Hoje nós lidamos com a lepra do pecado. As pessoas estão se entregando ao pecado como se o pecado fosse uma prática comum, fosse uma coisa normal da vida cotidiana do ser humano. E nós precisamos levar para as pessoas a mensagem que salva. Precisamos apresentar a essas pessoas o Jesus que cura da enfermidade do pecado, para que essas pessoas também não sejam excluídas, não sejam vítimas da vergonha, não andem fora do contexto da felicidade. Jesus experimentou compaixão pela confusão dos seres humanos. Mateus capítulo 9, verso 36. Em Mateus capítulo 9, verso 36, nós vemos Jesus pedindo aos seus discípulos que roguem ao Senhor da seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então ele pede que os discípulos roguem ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Por que Jesus pediu isso? Porque ele viu a necessidade daquelas pessoas de terem quem as conduza, de terem quem possa falar para elas por onde elas devem caminhar. E isso não está diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós estamos vendo pessoas se desviando, cada um por um caminho. Existem vários caminhos sendo oferecidos para as pessoas e nós sabemos que o único caminho é Jesus. Então nós precisamos, hoje, entender a situação de desorientação das pessoas que não conhecem Jesus, que não têm um conhecimento legítimo da palavra de Deus, e todo o conhecimento que elas aprenderam sobre a palavra de Deus é para serem preconceituosas, para se afastarem da igreja, porque existem muitos paradigmas, muitos comentários maldosos relacionados com a igreja que as pessoas hoje divulgam e que, por causa disso, os desorientados procuram manter distância. E mantendo distância, estão se mantendo distantes do único caminho,
Mas quando elas se sentem tristes, quando se sentem vazias por dentro, elas vão procurar preencher esse vazio em caminhos duvidosos, em caminhos que não são o caminho. Tópico 3: acolhendo os desgarrados. O Salmo 23, provavelmente o texto mais conhecido de toda a Bíblia, acentua os bens acessíveis à ovelha bem cuidada pelo seu pastor. A ela nada faltará, terá pastos verdejantes, águas tranquilas, será guiada por caminhos seguros. Se passar por terrenos difíceis, estará em companhia de quem alivia a aflição ou o temor. Se algum inimigo aparecer, estará cuidada e em condições de vencê-lo. Por fim, repousará vitoriosa no aprisco do seu Senhor. Talvez Jesus pensasse neste texto ao olhar com compaixão para aquele grande número de seres humanos e perceber que eles não tinham nada disso. Estavam confusos, como ovelhas desgarradas, errantes, sem pastor. Então ele se compadeceu e acolheu. Salmo 23, ele fala de acolhimento, do acolhimento da ovelha, de como o pastor é importante para a ovelha. E nesse sentido nós temos que reconhecer não apenas a metáfora, mas o método relacional concreto. É quando se relaciona verdades da vida com exemplos do cotidiano. E o cotidiano daquele povo, no cotidiano daquele povo, nós íamos encontrar pastores e pescadores e também homens de trabalho pesado, homens que lidavam com atividades simples, como por exemplo o pai de Jesus, que era carpinteiro. Então, nós vamos ver Jesus falando: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quem são as ovelhas nesse método relacional concreto? Somos nós. Quem são as ovelhas desgarradas? São aquelas pessoas que não estão dentro do aprisco. É aquela ovelha que, quando o pastor a perde, vai atrás dela, deixando as 99 no aprisco para buscar aquela que está perdida. E quando ele a encontra, o que ele faz com ela? Ele a acolhe. Quando se trata do ser humano em função de ovelha, se trata do ser humano na sua condição mais frágil, mais dependente, dependente de ser conduzida, dependente de ter quem a conduza para ter segurança e para ter também lugar de descanso e alimento garantido e estar livre de todos os males, de todos os ataques, dos possíveis inimigos da vida. É isso que Salmo 23 traz para nós, o acolhimento do Senhor, tanto para nós quanto para aquele que o busca, aquele que necessita dele, aquele que bate à porta da igreja, necessitando ouvir da palavra para se orientar, para ter conhecimento de que há um pastor e que ele, como ovelha, precisa desse pastor. Por que ele fez isso? Certamente não foi porque lhes faltasse religião. Na estrutura religiosa judaica havia escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, cultos, sacrifícios, muitas regras e regulamentos, mas nenhum destes podia dar orientação segura. Sua religião, ao invés de ser instrumento de libertação, tornara-se meio de dominação por uma classe de dirigentes religiosos. Precisamos entender isso e colocar isso para as pessoas. A religião não salva, a religião não liberta, a religião não orienta, não dá o caminho. A religião, ela escraviza, ela domina e deixa a pessoa ainda mais confusa. Não havia algo que fizesse com que as ovelhas saíssem da condição de desgarradas. Aí ovelhas já se relacionando às pessoas.
Não havia quem apontasse um rumo para que deixassem de ser errantes. Ovelhas desgarradas e errantes precisam de acolhimento. Ovelhas necessitam de um pastor disposto a sacrificar-se por elas e capaz de garantir-lhes a vida. Essa é a comparação da ovelha com o ser humano dependente do seu Senhor, dependente do seu Deus, dependente daquele que lhe deu a vida, que lhe fez alma vivente. Nós somos dependentes de Deus, quer algumas pessoas reconheçam isso ou não. E quando entregamos a nossa vida a Jesus, nos entregamos à dependência de Deus, nós estamos no caminho de sermos pastoreados pelo bom pastor. O único caminho. Tópico 4. Acolhendo os fracos e oprimidos. O texto de João 8, de 1 a 11, trata de uma questão de acolhimento. Nele encontramos que alguns homens trouxeram uma mulher. Nos dias de Jesus, ao longo da história e até em nossos dias, os mais fracos, mais fragilizados, são o foco preferido de quem se acha em condições de julgar. João capítulo 8, dos versos 1 a 11, trata da situação da mulher adúltera. E nesse capítulo, de maneira muito especial, a questão do acolhimento é tratada. A questão do acolhimento para com o pecador. A questão do acolhimento para com aquele que vive debaixo do aguilhão do pecado, do estigma do pecado, e que é rotulado pelas pessoas e que sofre das pessoas preconceito e discriminação. Nós vamos ver que, em seguida, colocaram-na no meio da roda. Quando se trata de expor, acusar ou ridicularizar alguém, é necessário colocá-lo em evidência. Citaram a lei, Moisés ordena que seja apedrejada. Fica demonstrado claramente que saber a letra da lei não é garantia de justiça. Então aí nós temos essa situação. Algumas pessoas gostam, se sentem inclinadas, é um impulso, é um instinto de expor a fragilidade do outro, de ridicularizar o outro. E normalmente as pessoas que fazem isso são aquelas pessoas carentes também da orientação da palavra de Deus, porque a palavra nos ensina a não julgar as pessoas. E nesse caso estava acontecendo um julgamento. Um julgamento não tão de acordo com as bases da lei, porque levaram apenas a mulher que foi apanhada em adultério. O homem que estava adulterando com ela não foi pego e não foi levado junto. Então não era um julgamento justo. Evocava-se a palavra. Moisés ordena que seja apedrejada. Isso é uma evocação da lei, mas é uma evocação equivocada da lei, porque não só ela merecia ser apedrejada, mas o homem que estava adulterando com ela, e esse foi ocultado. As pessoas têm um senso de justiça diferenciado. Por quê? Porque fragilizam a figura da mulher, expõem, ridicularizam a figura da mulher nessa situação e deixam de maneira muito maliciosa, de maneira muito corporativa, o homem que estava com ela protegido na incognitude. Até hoje, a palavra nunca registrou, nem ninguém, nem nenhum historiador sabe quem era o homem que estava com ela. Então, as pessoas são apressadas para julgar. Algumas vezes, algumas pessoas também são levadas a pensar de outras pessoas, seria bom que essa pessoa não estivesse mais viva. Algumas pessoas que vivem realmente merecem morrer. E outras pessoas que já morreram mereciam ainda estar vivas aqui entre nós. Mas quem é capaz de julgar essa questão? Quem é capaz de trazer isso
a um crivo de justiça que seja perfeita. Então, a pressa em julgar as pessoas é um erro que o ser humano comete, porque somente Deus é o único justo juiz e Jesus é o nosso advogado. Claramente, saber a letra da lei não é garantia de justiça. Questionaram Jesus qual a sua opinião. Havia um ardil sendo armado para Jesus. Se ele opinasse pela condenação da mulher, sua pregação seria incoerente. Se a absolvesse, estaria contra a lei de Moisés. Jesus Cristo, ponderando tudo isto, disse: aquele que está sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra. E nós vamos ver na sequência, porque essa é uma passagem da Bíblia muito conhecida, que os homens refletiram sobre aquelas palavras de Jesus e um a um foram largando as suas pedras ali no chão e foram se retirando daquele local. Precisamos entender que nesse momento, Jesus, sem praticar a lei, conseguiu fazer justiça. Então, ao mesmo tempo que saber a letra da lei não é garantia de justiça, paralelo com isso, é importante saber que é possível cumprir, é possível fazer justiça sem cumprir a lei. E basta para isso o quê? Compaixão, o sentimento que move as pessoas ao acolhimento. Ao refletirem, foram saindo um a um. O exame interior provoca um desarmamento contra o outro. E se nós somos verdadeiramente ovelhas, nós precisamos estar desarmados por dentro. Desarmados contra as outras pessoas. Porque aqueles que vêm em busca da palavra de Deus, eles precisam recebê-la e contam com a nossa experiência, a nossa compaixão para ministrar essa palavra que eles buscam, essa orientação que eles buscam. A água da vida que eles estão buscando, nós podemos oferecer para eles. Podemos apresentar-lhes Jesus, tanto pelas nossas atitudes, quanto pelo ensino da palavra. Mas o acolhimento vem antes e o ensino da palavra vem depois. Ainda havia um homem presente, mas este não era o acusador, era o acolhedor. Vá, segunda oportunidade é dada à mulher. Um recomeço é possível e não peques mais. O fecho se dá com uma recomendação, um ensino desafiador. Considerações finais. O acolhimento não é conivência com o pecado. O desafio da Igreja de Jesus Cristo hoje é ser acolhedora sem transigir com os valores do reino. É ser capaz, como ele, de integrar pessoas sem ser conivente com o pecado delas. Isso é perfeitamente possível. Basta nós termos o nosso pensamento voltado, o nosso coração sintonizado com a presença do Espírito Santo de Deus. Basta nós termos amor pelas almas, compaixão por elas. O acolhimento é a marca de que Jesus vive em nós, porque é o fruto. É fruto da presença do Espírito Santo no ser humano. Com isso, irmãos, nós concluímos o estudo deste domingo e eu quero convidar os irmãos para que no domingo que vem nós possamos estar meditando no estudo 10, a Igreja e sua responsabilidade missionária. Quero aproveitar essa oportunidade e, nesse domingo, parabenizar as mães pelo seu dia. Quero que vocês saibam, como já devem saber, mas quero reafirmar, vocês são muito importantes. Nenhum de nós estaria aqui sem vocês. Muito obrigado a todas as mães. Deus abençoe a todas, rica e abundantemente. Vamos orar para encerrar esse estudo.
Pai querido, Deus eterno, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Honra e glória sejam dadas ao Senhor na terra e no céu. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de meditar na tua palavra. Que o Senhor agora nos oriente na pessoa do teu Espírito. Durante essa semana que se inicia, que nós possamos ser acolhedores e de agora para toda a nossa vida, nós possamos ter os olhos voltados para o aspecto do acolhimento, como fruto da presença do teu Espírito em nós, como resposta à pregação do Evangelho que nos chegou e que nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Recebe nossa oração de gratidão, Senhor. Ilumina-nos e governa-nos em nosso entendimento. É a oração que te fazemos, desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.